Se você não é novo aqui no canal, você provavelmente já viu meu vídeo Xenofobia no Japão. Lá eu exemplifico alguns preconceitos que os japoneses têm e como ele retrata isso em suas obras. Tanto anime quanto tokusatsu. Eu falo lá de preconceito principalmente contra coreano, contra chineses, contra Ainus, que são um povo originário japonês, tais como nossos indígenas, e quanto uma antiga classe social que o Japão tinha, mas mesmo assim seus descendentes continuam sofrendo preconceito. E bem, lá eu foco principalmente na parte final, nas séries Kamen Rider Zero One e Ultraman Taiga, que tem como foco principal esse tema que é o preconceito. E bem, esse vídeo aqui eu estou retomando esse lado da xenofobia japonesa, só que no caso eu vou pegar dois episódios que representam bem a xenofobia do japonês contra coreano e contra Ainu, que são os episódios 33 do Regresso de Ultraman, que passou aqui no Brasil, e o episódio 32 de Ultraman Mebius. Se você não viu o meu vídeo anterior, não tem problema, você pode ver no final desse vídeo. No começo do episódio, vemos um menino chamado Ryo cavando constantemente um buraco. E tem umas crianças observando ele, dizendo que, olha só que menino esquisito, esse menino só pode ser um ET, ninguém da nossa idade faria uma coisa tão esquisita dessa. E não demora muito para aparecer uns valentões, começar a tirar uma da cara do Ryo, e eles começam a implicar, começam a bater nele, começam a fazer bullying. O Ryo, ele entra para a casa dele, que é uma casa toda destruída, toda suja. Os meninos vão atrás para implicar com ele, e o Ryo começa a se defender, e um desses valentões começam a flutuar, só que isso não adianta nada. O Ryo continua apanhando, ele, por ter feito isso, acaba sofrendo muito mais bullying, muito mais agressão, e continuam batendo nele, chamando ele de esquisito, de ET, para ele voltar para o planeta dele, que esse comportamento dele é muito estranho, e que ele não tem como ser do nosso planeta. Até que o Hideki Go aparece, afasta os valentões, ajuda o Ryo e começa a conversar com ele. O Hideki Go pergunta para o Ryo se ele realmente é um alienígena que está escondido aqui no planeta Terra, e o Ryo diz que não, ele é um humano, que ele veio de Hokkaido. E é aí que cai a nossa ficha, ou pelo menos cai a ficha para os japoneses, né, que entendem suas próprias referências. Esse menino, ele é uma referência ao povo Ainu, que vivia principalmente lá numa região de Hokkaido, que é uma ilha do Japão. Os Ainus, eles são muito maltratados lá no Japão, por mais que eles sejam os indígenas, o povo original lá no Japão, eles não tinham nem a cidadania japonesa reconhecida até bem pouco tempo, eles não tinham direito, eles mal eram considerados seres humanos, seus artefatos, espadas, eram considerados artefatos estrangeiros, eles quase não têm, sabe, aparições na cultura pop. Basicamente só tem agora em Golden Kamuy, a Nakururu e o Horo de Shaman King. Voltando ao episódio, o Ryo, ele continua sofrendo agressão e bullying das crianças. Eles colocam até um cachorro para morder e perseguir o pobre do menino, só porque ele continua cavando ali um buraco e ninguém entende o porquê. A gente também descobre mais da vida do Ryo. A gente vê ele passeando na cidade e todos os adultos com medo dele, gritando para ele sair dali, que ninguém quer ele por perto, que menino esquisito, volta para sua casa, volta para o seu planeta. Ele tenta comprar comida e mesmo assim a população nega. Nem lucro eles querem ter com aquela pessoa esquisita. Só some daqui, moleque. E, porra, é um preconceito do cacete. Tem uma mulher que se impieda do menino, resolve vender comida pra ele, e ainda assim ela é recriminada. Pergunta, pô, mas por que tu vendeu comida pra ele? Ela, pô, é dinheiro, né? Qual o problema? Aí o menino volta pra casa, o Go
vai novamente visitar ele, e lá a gente descobre que esse menino vive com um velho que lembra um pouco um mendigo, que ele, um cara todo barbudo, todo sujo, todo maltrapilho. Ele conta que o menino não é um alienígena e nem tem poderes mágicos. Quem é um alienígena é o velho. Ele veio de um planeta chamado Mates. Ele veio aqui já há muito tempo para pesquisar sobre o clima da Terra. Só que na época ele foi hostilizado pelos seres humanos, ele apanhou, ele acabou perdendo a memória, ele não lembra mais onde está a nave dele, e ele queria achar novamente a nave, voltar para o seu planeta, e desde então ele cuida do Ryo, que era um bebê abandonado pela família, e trata ele como um filho. O Ryo ama ele, eles se dão bem, só que eles sofrem esse preconceito. E o que o Ryo faz, tentando cavar, é tentando achar essa nave do pai dele. Met significa amigo próximo. Esse nome é uma referência aos coreanos, que são vizinhos, né, do Japão, mas sofrem preconceito por parte dos japoneses. Aí bem, ali enquanto que o menino está cavando buraco junto com o Go, uma população vem enraivecida, querendo atacar o menino, dizendo que vai matar ele, que ele é esquisito, que ele é um alienígena, que eles não aceitam esse tipo de situação. E aí o velho sai da casa e começa a gritar que não, é ele que é o alienígena, não toque no garoto, ele é inocente. E no meio da confusão tem um disparo, e esse disparo acaba acertando o velho, que acaba morrendo. Esse disparo foi feito pela arma de um policial, e aí a população percebe a merda que fez e começa a se afastar. Se você viu Kamen Rider Black Sun, você vai lembrar que no primeiro episódio tem uma cena parecida com essa. Essa cena é uma referência a agressões que o povo japonês fez em 1923, após o grande terremoto de Kanto. Foi um terremoto ali numa zona rural japonesa, e que matou um monte de japonês, devastou cidade, devastou a zona rural, e os japoneses culparam os coreanos, ou os descendentes de coreanos que moravam ali por perto, e massacraram eles mesmos, sabe? Sem nenhuma piedade, como se os coreanos fossem culpados por isso, como se eles tivessem algum poder mágico que, com raiva do Japão, foi lá e matou um monte de japoneses e destruiu seu território. Uma ignorância sem fim, mas é o que o medo faz com as pessoas. O Go cai de joelhos e ele começa a pensar se, vale realmente a pena defender os humanos? Vale mesmo eu estar aqui como Ultraman protegendo eles? Porque qual é a diferença dos humanos para outros alienígenas que eu matei, sabe? Os seres humanos são terríveis, como todas as outras raças. Eles mataram um senhor bondoso que só estava vivendo em paz, com uma criança abandonada pelos próprios seres humanos, que sofre preconceito pelos seus iguais, e eu tô aqui arriscando a minha vida por esse bando de filha da puta. Eu realmente preciso defender eles, sabe? Nesse momento que o alienígena morreu, um monstro que ficava nas regiões se solta, porque era esse alienígena do planeta Metis que impedia desse monstro atacar a cidade, sabe? Com seus poderes mágicos. Esse monstro está destruindo ali a cidade, está atacando os seres humanos que atacaram o alienígena Metis. Esse monstro ele é basicamente uma personificação do ódio que esse alienígena acabou sofrendo. Durante essa reflexão do Go, aparece um monge lembrando da promessa que o Go fez de proteger os seres humanos. Eu acho uma completa pena o diretor ter mostrado o rosto desse monge. Era muito melhor que essa fosse uma cena lúdica, que esse monge representasse a consciência do próprio Hideki Go, ou então fosse algum outro Ultraman como o Zoff. E bom, ele resolve se transformar, derrotar o monstro, e tudo volta ao normal. No final do episódio, a gente vê novamente o Ryo, dessa vez puxando lá uma carroça,
e indo novamente cavar um buraco. Ele nega que o pai dele morreu, ele não acredita que o pai dele, que é um alienígena, tenha morrido só com um tiro, e que ele vai continuar procurando a nave, e um dia ele quer achar essa nave e sair desse planeta tão preconceituoso e viver novamente feliz do lado da pessoa que ele amava, que era o pai dele, que era a única pessoa que o aceitou como igual, mesmo não sendo desse planeta, mesmo não sendo sequer japonês. Ou seja, o episódio acaba de forma triste, o menino continua miserável, talvez mais miserável que antes. É isso que o preconceito faz, acaba com a vida dos outros. Episódio 32 de Ultraman Mebius. Esse episódio é uma continuação direta do episódio lá do Regresso de Ultraman, porém ele foi feito mais de 30 anos depois. Nós vemos o Ryo um pouco mais velho e ele continua cavando lá o seu buraco, procurando a nave do pai dele. Aí a gente vê uma menininha admirada com aquele comportamento repetitivo e obsessivo daquele menino e tá encantada com ele. Aí aparece a mãe dessa menina e tira essa menina de lá e fala pra ela não se meter com aquele garoto esquisito, que aquele menino não sabe viver em sociedade, que é pra ela não se aproximar e ele também não se contaminar com esse tipo de comportamento. Então o que a gente observa? Mesmo que o mal entendido tenha sido resolvido, que a população local tenha entendido que o Ryo não é um alienígena, ele continua sofrendo preconceito. Ele continua, com certeza, apanhando de outros meninos, ele continua não conseguindo se alimentar, ele continua tendo a sua vida miserável de antes. Ou melhor, uma vida mais miserável ainda, porque agora ele não tem nenhum amor de um pai. Agora ele é uma criança envelhecida que tem que se virar do jeito que pode e ainda fica ali numa esperança vã de achar uma nave e ter uma vida melhor. O tempo passa e nós vamos para os dias atuais. E a gente vê o QG da Gás e eles detectam que uma nave alienígena está trazendo um monstro e eles vão pousar aonde está acontecendo um acampamento estudantil. Eles se identificam que é uma nave do planeta Met e o pessoal da Gás já começa a ter um preconceito de imediato com esse alienígena, porque planeta Met, planeta amigo próximo, se ele tem um nome tão amigável, por que esse cara tá trazendo um monstro aí para atacar a gente, né? Mirai, o hospedeiro do Ultraman Mebius, vai se encontrar com o Mate Seijin e, ao encontrar o alienígena diz que veio em paz, que os Mate Seijin sempre tentaram estabelecer uma amizade com os seres humanos, mas ele trouxe um monstro para se defender caso ele seja atacado. O Mirai fala, ué, mas por que a gente atacaria vocês? E ele fala, olha, Ultraman é uma arma dos seres humanos contra os supostos invasores. Se os terráqueos se esmarem comigo e Ultraman vier me matar, eu tenho uma arma para me defender. O Mate Seijin, ele conta que ele é, na verdade, o filho do Mate Seijin, que foi assassinado por nós seres humanos 30 anos atrás. Ele se chama Bio e conta com ódio o que aconteceu. Afinal, o pai dele veio aqui só investigar o clima. Ele veio até tentar ajudar os seres humanos. E mesmo assim ele foi morto covardemente, por puro preconceito, só por ser um pouco diferente dos seres humanos. E o Mirai, ele fala que não, que isso não vai acontecer de novo, que ele entende. E já que ele veio em paz, vamos fechar aqui um acordo de paz com um aperto de mão e que isso não vai se repetir novamente. O Bio, ele resolve confiar no Mirai e quando eles vão fechar o acordo num aperto de mão, o Bio leva um tiro de um dos membros da Gai que achou que ele estava atacando o Mirai. Bio foge e vê que realmente os humanos não tem jeito. Os humanos realmente são preconceituosos e agressivos.
Aí a gente volta para o QG da Gás e eles estão numa reunião, conversando, discutindo sobre o que aconteceu. E o membro que atirou fala que a gente vê alguém esquisito, não dá tempo da gente ver se é bom ou mal, a gente sente medo e a gente atira. E metade da Gás concorda com ele. Se eles sentem medo, eles vão atirar, eles não vão esperar alguma reação desse suposto inimigo e colocar suas vidas em risco. O capitão da Gás fica puto com isso, dá um esporro em todo mundo, que não quer ver isso acontecendo novamente. Não tem como a gente julgar o próximo somente por esse instinto idiota. A gente tem que primeiro conversar e saber do próximo antes de sair atacando. Que porra é essa de atirar primeiro para depois perguntar? E que ele não quer mais ver isso se repetindo na Gás, que isso é inadmissível. O que rima totalmente com a nossa realidade brasileira, né? A gente vê aí policial matando preto e pobre a rodo porque confundiu um pedaço de madeira com uma bandana de Naruto com um fuzil, sabe? Não faz o menor sentido. O Bill, ele vai para a cidade e ele ativa um monstro para começar a destruir ali a localidade. E por ele estar sangrando e estar próximo de um acampamento estudantil, ele é avistado por algumas crianças que vão de imediato tentar ajudar ele ali com uma toalhinha para tentar parar o sangramento. Ele começa a ficar meio sensível, mas não é o suficiente para ele parar o ataque. Nisso, o membro da Gás que atirou no braço dele vem tentar mediar um acordo. Ele fala com Bill: olha só, o monstro está atacando a cidade, o Ultraman vai aparecer, vai destruir esse monstro, nós seres humanos não estamos com risco de extinção e vamos entrar num acordo. A gente errou, nós seres humanos somos mesmo horríveis, nós te atacamos apenas por ser diferente. Nós não devíamos ter feito isso, nem com você e nem com seu pai. Você não tem chance aqui, o Ultraman vai acabar com o monstro e a gente não quer acabar com você, a gente errou. Vamos entrar num acordo, por favor, perdoe a gente. E o Bill, ele entende, né? Pô, realmente, os seres humanos estão certos, mas eu não consigo perdoar os seres humanos. Os seres humanos mataram meu pai e provavelmente a vida do Bill lá no planeta dele sem pai deve ter ficado horrível, talvez não tão horrível como foi a vida do Ryo. E ele, por mais que entenda, por mais que seja lógica, ele parar o monstro e fazer esse acordo de amizade com os seres humanos, ele não consegue confiar nos seres humanos. Ele também não consegue perdoar o Ultraman. Afinal, se o Ultraman é um guardião, um policial espacial que está ali para defender a ordem, por que o Ultraman não ajudou o pai dele 30 anos atrás? Por que o Ultraman deixou os seres humanos matar o pai dele, que não fez nada? Era só um cientista inocente. Nisso, a professora tenta falar com o Bill. Ela revela que ela é aquela menina que apareceu no começo do episódio. Ela que foi cativada pelo Ryo e o conheceu melhor. Ela conta várias histórias que o Ryo dizia, que por mais de toda a pobreza, fome, solidão que ele passava ali com seu pai adotivo, aqueles foram os momentos mais felizes da vida dele. Que o Meiichi Seijin foi verdadeiramente um pai para ele e que foi a pessoa mais amável, gentil e carinhosa que ele já conheceu. E que ele não aceita o que aconteceu com o pai. Que ele vai achar aquela nave e um dia vai conhecer o planeta Metis. E ele espera reviver toda aquela felicidade que ele vivia com seu pai. E que ele não aceita que a intolerância humana tenha tirado toda a sua felicidade e a pessoa que ele mais amava. A professora comenta que isso a impactou muito quando ela era jovem e por isso ela sonhou ser professora. Que ela está querendo criar uma nova geração, ela quer influenciar as novas gerações de japoneses
para que cresçam sem preconceitos. Assim como os seus alunos já demonstraram que não tem preconceito contra o bio. E que realmente as pessoas mais antigas não vai ter muito como mudar. Mas a geração atual, as crianças, sim, elas carregam o futuro. Elas sim, nós podemos dizer como os japoneses foram terríveis no passado e para que elas não cometam os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. E isso emociona o bio, porque, poxa, eles têm razão. Poxa, alguém passou pelo mesmo que eu passei. Alguém pôde amar o meu pai como eu amei. Só que ele ainda não consegue confiar nos seres humanos, ele ainda não consegue ter simpatia pela gente, nem pelo Ultraman. Então ele cai de joelhos e grita para que o Ultraman, por favor, destrua o ódio dele. Aqui no caso, mais do que nunca, o monstro é uma representação do ódio e da intolerância e do preconceito, e que deve ser combatido e destruído. No final do episódio, tudo termina bem, o bio não é repreendido, o monstro só é destruído como mais um animal raivoso, e os seres humanos e o planeta Met fecham esse acordo. E a gente acaba sabendo um pouco mais da vida do Ryo. Na verdade, a gente sabe muito pouco. Ninguém, de fato, sabe o que aconteceu com ele. Ninguém sabe se ele morreu de fome, se ele morreu doente. Ele simplesmente um dia parou de cavar e sumiu. A gente não sabe se ele desistiu do sonho ou se algo pior aconteceu com ele. A única coisa que sabemos é que a intolerância humana estragou e destruiu completamente a vida de duas pessoas. Bom, esse episódio me marcou demais. Não é à toa que ele ganhou uma porrada de prêmio lá em 2005. E bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga aqui mais narrativas que mostrem esse preconceito dos japoneses com outras etnias ou mesmo com seu próprio povo, deixem aqui nos comentários. Não deixem de assistir minha playlist Batendo no Japão. E é isso aí, curtam, compartilhem, se inscrevam, mandem isso para 5 amigos, não esquema de pirâmide, a marketing multinível. E é isso aí, até a próxima.